Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, você que vai nos acompanhar a partir de agora. Que Deus venha falar conosco verdadeiramente, o Espírito Santo nos revelar a palavra, pois é através do Espírito que nós conhecemos o Senhor e servimos, né? Ou nos servimos, nos abastecemos, né? É o Espírito que nos dá o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a revelação, a compreensão das coisas de Deus, é o que nos convence, nos fortalece, de maneira que Ele nos dá, até nós vamos estudar sobre isso nessa lição, nos dá essa força e esse poder para nós resistir o mal, resistir às obras da carne, e ficar com as obras de Deus, as obras do Espírito que faz a vontade de Deus, né? Então nós vamos estudar hoje exatamente sobre o Pai e o Espírito Santo, né? Mas nós estamos estudando aí nesse trimestre a Santíssima Trindade, Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, nós estamos estudando esse tema aí, e subtema, né, que fala da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha na salvação do homem, né? Então, tem essa disponibilidade, né, de salvar o homem, essa vontade da Trindade de salvar o homem. Então, esse Deus que é único, mas é distinto em três pessoas eternas, que trabalha nas nossas vidas quando nós queremos, ou seja, quando nós aceitamos isso, né? Acreditamos. Então, hoje é a lição de número 11, 15 de março de 2026. Então, aqui o assunto da lição, como eu já falei, o Pai e o Espírito Santo. Esse é o assunto da nossa lição de hoje, né? Então, esse trabalhar do Pai com o Espírito, né? Porque Jesus está nesse meio aí, entre um e outro. Por isso que ele é o Pai, a primeira pessoa, depois vem Jesus, que é a segunda, e depois é o Espírito Santo. Entenda que isso aí tem essa divisão aí com relação ao homem. Porque o Pai é o que projeta, Jesus veio e executou, que sem ele jamais tinha salvação. E o Espírito Santo é o que recruta ali, o que está trabalhando, né? Que está exatamente convencendo essas pessoas a enxergar esse caminho que é Jesus, essa porta aberta para o céu, né? Então é isso aqui. Não vá pensar que é três deuses, aquela coisa toda, não. Com relação ao homem, existe um reino estabelecido na terra, né? Que esse reino tem essas três pessoas que trabalham dessa forma aí. E aqui, quando está falando aqui o Pai e o Espírito Santo, não falou de Jesus. Jesus, ele é essa ponte. Ele está no meio. Foi ele que abriu a porta. Com a morte dele, abriu-se essa oportunidade para o homem, que jamais existiria se Jesus não tivesse feito a obra que fez. Então, ele é, sem Jesus, jamais alguém vai ao Pai, ou é um herdeiro, que nós vamos falar de herdade, né? De ser um herdeiro de Deus, né? Nós vamos falar nessa lição. Então, veja, jamais sem a morte de Jesus você herdava o céu. Nunca. E aí ele se torna um homem herdeiro, né? Assim, como um homem, ele é um herdeiro porque ele venceu o pecado, né? Já veio sem pecado e venceu. E nós nos tornamos também como homem herdeiro e co-herdeiro com Jesus, né? O texto áureo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14, né? Então, todos que são guiados, né? Que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Então, veja que isso aí é o ponto importante, né? Porque quando você vai ver
mesmo a salvação sendo a maior riqueza que um homem pode alcançar, é simples, irmão. Não vá pensar que tem alguém que não consegue porque ele é pequeno, ou ele é, de alguma forma, é rude, não tem significância para Deus, não tem importância. Não, todo mundo alcança, se quiser, né? Então, é uma coisa acessível a todos, não é uma questão que seja difícil para se salvar. É difícil para quem não quer. Quem quer, é aberta a porta, já está aberta a porta. Então, se você permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, já é filho de Deus. Né? Então, aqui a verdade prática diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Né? Então veja que nesse projeto, como eu já falei no início, desse projeto do Pai, nós entramos nesse projeto que é planejado, né, pelo Pai. Então veja aqui que essa filiação em Cristo nos leva, nos conduz à herança eterna e entrar nesse projeto de Deus. Como eu já falei agora há pouco, tudo isso que a gente fala aqui só é válido para homem, para a terra. Não vá pensar que no céu todo dia Deus está pregando lá para os anjos. Não existe esse negócio aí. Palavra de Deus é para os homens. É para a gente sair da condenação para a salvação. Como está dizendo, exatamente aqui nos liberta, né? O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Nós saímos da escravidão para a libertação, que é exatamente salvação de Deus, né? Confirma a nossa filiação, que é exatamente nós nos tornamos, nós nos achegamos a Deus, é isso aí, né? Então o Espírito de Deus já vai trabalhar na nossa vida, fazendo essa libertação, essa limpeza, e filiado, ou seja, você faz parte da herança já, você é um filho. É diferente de uma criatura normal, né? Já passa a ser filho, né? Disso aqui, né? Como é esse processo, né? O Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, de maneira que a gente venha ter essa aprovação, né, de Deus. Entenda que isso é espiritual e que se você andar ou pensar, tudo que você pensar ser no natural, embora você esteja na igreja, né, você vai para o culto, mas tudo que tu faz é pensando só no natural, você não pensa nada vertical, sempre horizontal, é complicado. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, para nós pensar, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando ele diz não nas que são da terra, ele está dizendo priorize o vertical. Priorize o vertical, que o horizontal vem. Ou seja, se você tiver o vertical, você tem o horizontal já garantido, não é assim? Que é exatamente você pensar para cima, você pensar em Deus. E aí... quando a gente começa a estudar, já chegando ao final do trimestre, já estamos somente a 3 lições para encerrarmos o trimestre, e a gente vê a grandeza desses ensinos sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, que compõem a Trindade. Nós estamos estudando todo esse trimestre sobre essa divindade e o Pai, que é essa figura paterna que todos os seres humanos têm, possuem, né? Pelo menos nós viemos de uma origem terrena, no caso, os nossos pais, e Deus, ele se apresenta como nosso Pai.
Aqui no texto áureo fala porque todos os que são guiados pelo Espírito, porque trata da sintonia do Pai e do Espírito Santo nessa filiação Sim. do homem, nessa adoção do homem. Nós fomos adotados na família de Deus como filhos de Deus e existe esse critério. Não é uma paternidade universal, não são todos filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, Deus o fez, Deus constituiu como filhos. Então eu preciso receber através de crer nessa verdade. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, eu não vou conseguir me permitir ser guiado pelo Espírito Santo se eu não acredito. Exatamente. Esse verbo guiar, que do grego, ele traz esse conceito de conduzir mesmo. Então, o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de conduzir. Nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel, ele era conduzido por Deus. Deus tinha um plano e dava para aquele povo aquela direção. Então, aqueles que seguiam essa direção, de forma alguma, se perdiam. E da mesma forma, agora Paulo ele começa a mostrar, né? Sim. Olhando nessa mesma ótica que agora na nova aliança temos o Espírito Santo que também nos dá a direção de estarmos sempre sendo conduzidos por essa luz, que é o que está lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a forma de Deus nos conduzir através do ensino, através dos mandamentos, através dos critérios de Deus que o homem precisa ouvir, precisa crer para obedecer. Então, essa filiação, ela pode ser experimentada. A paternidade de Deus, ela precisa ser experimentada. Então, não tem como eu não experimentar o melhor de Deus se eu me entrego na nossa vida terrena. Nós precisamos de quê? Nada, participação de nada até nós nascermos. Porque os nossos pais escolheram ter a união e nós fomos concebidos, chegamos aqui. Agora, para nós nascermos no Evangelho, para nós nascermos dessa graça, aí nós precisamos tomar a decisão. Então, Deus, ele nos conduz através exatamente dessa escolha que nós fazemos, dessa aceitação que nós fazemos. Aí o Espírito Santo nos dá toda a diretriz para estarmos nos relacionando bem com o nosso Pai. Então, a partir daí, nós desfrutamos dessa filiação. E essa filiação é tão importante porque é como se a nossa vida antiga, a nossa bagagem antiga fosse ignorada, porque a partir de agora eu entro nessa família e vou aderir todas as bênçãos, né? Herança, todas as instruções. Eu vou seguir agora esse novo estilo de vida. É por isso que Paulo fala lá em, parece que 2 Coríntios 5,17, porquanto se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos essa filiação de Deus para a nossa vida, nós agora vamos viver essa nova realidade do reino. É o que Paulo fala aqui em Romanos 8:2, quando ele nos liberta dessa escravidão, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, é o que está lá em Romanos 8:2. Sim. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É uma troca, né? Nós deixamos a vida de escravidão do pecado e aderimos agora a essa nova identidade, que é essa filiação proporcionada por Jesus Cristo através da cruz. E, seguindo em frente, teremos por garantia a herança eterna. Não é sobre uma vida terrena, é sobre uma vida eterna que essa lição trata mais especificamente. Então, a antiga vida do adotado era cancelada exatamente no sentido dele não poder estar vivendo a realidade antiga e a verdade nova. Então, era a vida proposta agora pela família que havia adotado. Então, essa lição é muito, muito boa.
é um tema muito pertinente, porque tem pessoas que, porque eu não tenho pai, eu não tive essa figura e vive frustrado. Mas Deus se apresenta como nosso pai. Não tem E o desculpa, salmista, não. e o salmista ainda diz, É para ainda que todos. meu pai, a minha mãe me abandonasse, o Senhor me acolherá. Então, o Senhor, Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, tratando o Senhor, o Deus exatamente como nosso Pai mesmo. Então, isso Exatamente. é uma riqueza de conteúdo que nós temos nessa lição. Sim. Pois Será é. uma bênção estudarmos. Quando você falou aí do Velho Testamento, aqui fala também, né? Na lição vai falar da lição do Velho Testamento, que jamais, sem Jesus, jamais teria salvação. Aí tudo apontava para Jesus desde o início, né? Todas as escrituras, os profetas, ali o Moisés e os profetas, os salmos apontavam. Mas assim, quem estava lá na época ficava um pouco mais difícil, né? Então as leis, ou a lei de Moisés, foi passado de Deus para Moisés, passar para o povo. É uma maneira ali de obediência também, é de uma maneira de, apesar de ser no natural, não precisar buscar, você orar para obedecer, porque era mais natural, era mais pela letra, como diz o apóstolo Paulo mesmo. Então era obedecer a letra que estava escrito, né? Mas você vê que tinha uns mistérios, que era para o povo acreditar, tinha uns milagres, tinha tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Moisés, quando ele disse para o povo que ia cair o maná do céu, né? E aí para eles pegarem ali domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eles tinham que pegar para sábado também. Mas nos outros dias não pegasse para o outro dia, pegar cada dia para o seu dia mesmo, só para um dia mesmo. Pegava hoje para hoje, amanhã para amanhã, assim. Mas quando chegasse na sexta, tinha que ser para sexta e sábado, acumular, ter um depósito. Mas aí eles não acreditaram. Então eles pegaram logo para o outro dia também. Porque o homem sempre é ganancioso, ele é ansioso, ele é desconfiado, né? Então apodreceu tudo, virou aquela confusão, cheio de bicho, varejeira, no outro dia. Aí o Deus se indignou com aquilo, e Moisés também, porque eles não acreditaram na palavra. Então sempre veio isso aí, Deus colocando o homem à prova, se está crendo ou não nele. Aí foi que depois eles aprenderam ali que só podia pegar dia de sábado, e não amanhecia, no sábado amanhecia normal. Então é os mistérios de Deus, a maneira de você obedecer a Deus. Ele coloca lá a sua maneira e você não tem razão nenhuma de questionar isso aí. Né? E nem desconfiar, porque ele é poderoso e faz como ele quer. Então esse povo, aqueles que obedeceram mesmo, se salvaram. Aí sempre teve essa prova, né? E a maioria morreu no deserto por desobedecer. E assim somos nós hoje. Para nós ter essa herança, nós precisamos acreditar. Ah, para que isso? Pois é. Aí é que está o negócio bem aí. Para quê? Né? Aí a gente estamos vendo o que é esse crer aí, o que é necessário para a gente. Mas não fica de fora não, se você não quiser. Pode ficar certo disso. Que se você quiser, você vai ter também o entendimento, né? Esse poder do Espírito de revelação, de penetrar as profundezas de Deus e trazer para nós. Porque aberto está, Jesus está entre eles, como eu disse. Jesus é essa ponte, o Espírito vai lá, passa por Jesus, vamos dizer assim, só para ilustrar aqui. Chega lá, Jesus não pode ir. O Ramalho pediu, foi. Um exemplo. Ele pediu para ti, foi. Pode passar, vai lá, eu te dou, eu sou a porta, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Aí ele vai lá, pega de Deus o mistério, lá o que Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, ele passa por Jesus de novo, pode entregar para ele lá. É assim, é como Jesus é esse mediador. O Espírito vai lá e Jesus autorizando, entendeu? Que antes tinha o diabo no meio. Não pode.
porque era devedor. Então, antes de você pedir esse perdão, aceitar Jesus como Salvador, ele não está lá no meio, fazendo essa ponte entre você e Deus, né? Porque ele é considerado o véu, né? Rasgou-se o véu, então nós temos acesso a Deus através dele. Então não existe véu no meio mais. É exatamente isso. Jesus faz esse contato mesmo com o Espírito, né? O Espírito vai lá, vem, vai, faz toda essa trajetória e Jesus liberando o caminho, né? É como que ele diz, ó, Satanás, sai do meio, que aqui, né? O Espírito tem liberdade de trazer para nós esses mistérios de Deus. E essa filiação, que é exatamente, não, ele é filiado a mim. Ele é meu filho. Pronto, é isso aí. Só para entender aqui mais ou menos como é que funciona, né? Vamos à leitura bíblica em classe. 2 textos. Primeiro, Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 17. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Romanos 8, de 12 ao 17, fala: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Exatamente. Quando fala aqui que a gente está debaixo de uma lei, aí entenda que todos, um comentarista vai falar um pouco sobre isso, um pouco diferente do que eu vou falar aqui, que também é assim como eu vou falar. A pessoa você está condenado. Mesmo você estando debaixo de uma tutela ali, você não tem pecador, mas não vive no pecado, porque você vamos dizer que seja inocente, no sentido da criancinha, né? Mas chega uma hora que você começa a entender isso. Você é dono e, ao mesmo tempo, não é porque você não tem condição de assumir. Mas quando você começa a entender as coisas, então você já tem um dever de assumir esses compromissos. Ou seja, o meninozinho vai crescendo, ele era pequenino, não entendia, nem sabia conduzir as empresas, vamos dizer, a casa, ou a fazenda, as coisas que o pai deixou para ele. Então ele é dono, mas alguém cuida para ele. É inocente, é ignorante no assunto. Mas depois, quando ele começa a crescer, ele começa a assumir isso aí. Chega o ponto dele confessar o nome do Senhor Jesus. Então, todos nós precisamos confessar o nome do Senhor Jesus para verdadeiramente você assumir essa herança, que é exatamente você ser herdeiro. Então, ele vai falar aí a respeito disso aqui, desses versículos, dizendo do Velho Testamento também, que era um povo ali que eles não tinham salvador. Jesus não tinha morrido na cruz.
Então ele ficava debaixo de uma tutela, mas quando Jesus veio, libertou eles, né? Nós estamos com um probleminha hoje aqui, a Arisneide, ela tá gripada, né? E aí eu acredito que todo mundo gripa na vida, né? E assim, mas nós precisamos gravar e eu louvo a Deus pela vida dela, assim, porque a nossas vidas, né? E a vida dela. Assim, porque nunca nós fomos impedidos de gravar um programa por causa de doença, né? Eu louvo a Deus por isso, eu glorifico o nome Glória a do Deus. Senhor por isso aí, porque a gente tem gravado todos e hoje estamos aqui, ela está com um probleminha aí, tossindo, mas é Dá para a tudo glória do certo, Senhor, né? Nós não estamos aqui, nós somos artistas, nós não somos pessoas que vamos fingir, fazer um teatro, não. Nós somos autênticos, é isso aqui mesmo, é realidade, né? Nós não vamos esconder aquilo que somos, né? Vamos dizer assim, e aparecer de forma diferente. Então é para a glória de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Exatamente. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. Segundo objetivo, é explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. O terceiro objetivo, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Pai, Filho e Espírito Santo nos leva a gozar da plenitude da herança eterna. Então, primeiro vem libertação, segundo vem a filiação, nós sermos inseridos nessa família de Deus e depois desfrutarmos da herança que é futura. Exatamente, aí já é o fim de toda a obra, né? Vamos dizer assim. Então isso é gratificante, é a colheita, né? Exatamente. Tudo tem início, meio e fim, todas as coisas. Você planta faz uma plantação, você plantou, já trabalhou para danar e teve a audácia, a fé, a esperança de plantar. Mas você tem esse meio, que é o problema, está no meio. Que é exatamente você cuidar dessa plantação. Vai nascer ali a erva e tal, mas você tem que cuidar, porque senão o bicho vem e come, o mato toma conta, as ervas daninhas. Então tem todo aquele cuidado, aí vem a colheita, aí sim. Aí chegou o final da luta, da batalha, é a glória, né? Então tudo tem a glória, né? Tem a decisão, que é o projeto de Deus, né? Aí tem Jesus, já pensou a batalha, né, que teve, que é o que está no meio da coisa, que faz essa mediação. Aí vem o Espírito Santo, que é só te ensinar, só te dizer para onde é o caminho. Quer dizer, já está tudo realizado a obra. Pai, está tudo consumado, disse Jesus, né? Então, só falta mesmo você, né? Você querer. O próprio Jesus, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas morrendo, dá luz a muitos. Dá vida a muitos, que é exatamente ele. Ele veio do céu, caiu na terra, ele disse, se eu ficar vivo, fica ele sozinho, fica eu só. Eu não salvo ninguém, mas se eu morrer, eu vou salvar muita gente. Então, é exatamente isso. Nós estamos na colheita, não é assim? Exatamente. É só quebrar a espiga, irmão. É só você querer, você já é herdeiro. Tá entendendo? Tá tudo pronto. Vamos para a introdução. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Sim, até Aí agora me vem a veio palavra-chave. aqui, a palavra-chave é filiação, né? Isso. Mas eu quero falar aqui de uma palavra que veio aqui sobre isso aqui. Eu falei agora há pouco das 3 coisas, né? Que é começo, meio e fim. Sim. Aí você vai ver que Deus
nós fomos gerados dos nossos pais, né? É uma semente corruptível, mas já é uma semente que pode ser, dessa semente, ter uma transformação para a glória, né? Sim. Então você vê que a sementezinha, que somos nós, que é de homem corruptível, mas com essa oportunidade de nós lutarmos, que é esse zelo, expulsar as ervas daninhas, os gafanhotos, as pestes que vêm para danificar Sim. essa plantação que somos nós, né? E aí nós herdar essa glória aqui, que é exatamente o que está dizendo aqui, da carne para a glória, entendeu? Então nós saímos da carne para uma carne glorificada, um corpo glorificado, uma eternidade. Então se torna mesmo essa... O próprio apóstolo Paulo disse que nós plantamos esse corpo para nascer um corpo celestial, glorificado, que é exatamente ali em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a respeito disso aí. Então nós temos que plantar ele. O que é esse plantar? É você estar em Cristo. Você amordaçar, você deixar ele sem obra. A carne, mortificar as obras da carne, é o que está escrito aqui no... Aí você vivifica o corpo, não é assim? Sim. Transforma no... Então isso é maravilhoso, você ter essa possibilidade, né? Primeiro tópico, o espírito e as dádivas do Pai. Sim. Primeiro subtópico, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 15a. Essa expressão grega aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e capítulo 4, versículo 3. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículos 15b. Essa frase no grego aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo que de afeto e de perdão. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Não somos mais escravos, mas filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Gálatas capítulo 5, versículo 1, 1 João capítulo 5 e versículo 18. Exatamente, é o que foi falado, né? Que a lei ela não tinha poder de salvar. Mas quem obedeceu ali, ou se interessou por isso, que é exatamente, eu não obedeço, mas eu quero. É isso aí. Porque sempre com Deus é assim. Quem pode obedecer a Deus? Quem é igual a Deus? Para que possa ser digno ou exigir, dizer, ó, sou igual a tu, então eu sou santo também. Não existe isso, mas eu preciso querer ser. É o caso aí que esse pessoal aqui do Antigo Testamento, quando eles acreditaram na lei, ainda que não obedeceram 100%, mas acreditaram, então eles ficaram com a salvação garantida depois, na vinda do Senhor. Agora nós é diretamente com Cristo, porque ele já está, ele já veio, ele passou pela morte, ele ressuscitou dos mortos, levantou a igreja, ele fundou a igreja, que somos nós. Então, nós somos igreja. Então, nós precisamos sair dessa condenação. Aí tem esse poder. Ele diz, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno, do inimigo, e nada vos fará dano algum. É no sentido espiritual. Então, eu
edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele edificou a igreja. Então, é ele que edifica. E a igreja é você, tem uma edificação, que é exatamente o que eu falei. Você tomar uma decisão e você começa a construir, né? Esse membro de Cristo que é você, né? Sim. Você vai trabalhando. Segundo subtópico da rebeldia, que era o nosso estado espiritual antes, Sim. a filho legítimo. Que privilégio. Sim. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. É legal. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Exatamente. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É o testemunho que é dado direto no nosso ser. Os privilégios desta dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai. Não posso chamar o seu pai de pai ou o pai de alguém de pai, mas Deus nos dá esse direito a todos, né? de chamarmos Ele de Pai, e isso é legal. Pelo qual clamamos Abba Pai, Romanos capítulo 8, versículo 15c. Em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Efésios capítulo 2, versículo 18. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Efésios capítulo 1 e versículo 11. Pois é, tanto que o próprio Jesus disse, né, que ele, quando vocês orar, ora assim, Pai Nosso, tá falando com todos que acreditam, né? É lindo demais. Pai Nosso que estás no céu, eu posso dizer, Pai meu que está no céu. E isso eu preciso considerar mesmo, né? Não é nem como um pai físico, porque o pai físico, assim, natural, ele não entende, né? Às vezes ele dá uma coisa para o filho que faz mal para o filho. E o mesmo que ele deu o melhor de tudo, ele não pode dar a vida eterna. O próprio pai não pode dar ao filho dele a vida eterna. Mas já esse pai nosso aqui, que é o pai do céu, ele dá a vida eterna. Com ele, para sempre, o reino do céu é para nós. Então veja que essa liberdade que ele dá, não pode me chamar de pai, porque eu quero ser teu pai. É isso aí. E isso com todo o poder, né? Quando a gente vai ver essa disponibilidade de Deus, né? A gente fica emocionado, pensando, meu Deus, se fosse eu, não queria não. Menino desse trabalhoso, né? Mas Deus, ele quer ser pai de todos nós, né? E aqui a gente vem aceitar isso como pai mesmo, como um conselheiro, né? Príncipe da paz, pai da eternidade ele é, né? Conselheiro, eita glória. É isso aí, vamos. Terceiro subtópico, das trevas à plenitude do Espírito. E essa parte das trevas nas Escrituras, elas não estão relacionadas só à vida espiritual, intelectualmente, moralmente. Sim. E espiritualmente a nossa vida se tornava totalmente longe. Nós estávamos separados de Deus. Essa trevas é exatamente isso. Você está numa ignorância que embaça a realidade da luz do Senhor sobre nós. Quando você vai ver que Deus ele criou todas as coisas, então tudo é dele. O segredo está com ele, os mistérios estão com ele, o entendimento, a sabedoria está com ele. Quer dizer, nós somos rudes, ainda que os homens pensem, tudo que o homem descobre é para o próprio homem só.
Ah, rapaz, eu descobri e fiz a lâmpada. Deus permitiu, mas essa lâmpada só serve para homem. Não serve de jeito nenhum para a eternidade, né? Para a tua alma. Então Isso. veja que é nesse caso aí que você falou. Que é esse rudimento do homem, que é rude total no sentido espiritual, no sentido eterno. Não consegue ver nada. Só quem tem Jesus começa a enxergar. Quanto mais busca, mais você enxerga essa eternidade. O caminho para onde é, como é, né? Essa Exatamente. No aproximação. outro tempo, vivíamos em trevas espirituais, Efésios 5 e 8. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13. A transição das trevas para a luz é o ato gracioso do Pai, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Romanos capítulo 8, versículo 9 e os versículos 14 ao 16. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 14, e Filipenses, capítulo 1, versículo 19. E assim como Jesus orava, Abba Pai, Marcos, capítulo 14, versículo 36, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Jesus, ele falava sempre, o meu pai me enviou, tal. Sempre era o pai assim. E quando ele, na hora naquela oração mesmo, de pedindo para o pai tirar ele daquela... Se possível, né? Afasta Pai, de mim este se for possível, cálice. afasta de mim esse cálice. Então veja que ele usava essa palavra e nós devemos usar também, né? E não é só usar a palavra, ou seja, é um pai só para suprir teus desejos. Não, pelo contrário. É um pai para fazer a vontade dele. O próprio Jesus disse, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou. Aí ele diz, muito naquele dia me dirão, né? Em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas, né? Aí eu vou dizer abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí quando no início ele diz assim que nem a todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus. Aí ele entra nesse outro lado que não é porque você pregou, não, é quem faz a vontade do Pai. Então se torna pai quando faz a vontade dele, né? Sim. Porque ele te conduz, então ele é um pai mesmo, como o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se for mesmo, ou se ele for Senhor, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, escreve aos Coríntios dizendo, ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aí não é o dizer, simplesmente dizer, é o ser. Eu digo de verdade. Quando eu digo de verdade, então o Espírito de Deus me convenceu que Ele é meu Senhor mesmo. Então eu vou obedecê-lo, porque Ele é meu Senhor. Ele é meu pastor, Ele é meu Pai. Então é assim, né? Então é isso aqui. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí, já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
ainda que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar.
graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Primeiro subtópico, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 e 14. O verbo guiados, no grego, agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. João, capítulo 16, versículo 13. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que a referência diz é: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Romanos capítulo 8, versículo 9. Como filhos não fomos deixados órfãos. João capítulo 14, versículo 18. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pois é um guiado pegado na mão mesmo, né? E assim de forma voluntária, né? Ou seja, Com a sabe o que é? permissão, né? Você se entregar Andar totalmente. de comum acordo. O crente precisa ter essa disposição, né? No sentido de você dizer, não sei para onde é, eu não sei, não posso, sou insignificante nesse assunto, nesse entendimento, eu sou rude, não sei de nada e não posso nada, e por isso pega na minha mão e me leva. É isso aqui. É uma totalmente entrega. Dependente, né? Como que você entrega a direção de um veículo na mão do operador. O veículo está ali à disposição. Se ele quiser entrar no mato, ele entra. Se ele quer bater dentro do buraco, bate, ou desviar os buracos. Então, ele está totalmente entregue, né, o controle na mão do motorista. E o nosso papel é confiar. Né? Que quando É igual mais ou menos assim. Você entra dentro do ônibus, dentro de um veículo mesmo, um avião, e está confiando totalmente, ainda que você não conheça o piloto, mas você está totalmente confiante nele, né? De que ele vai levar. E assim, em Deus, o que é diferente é isso, que nós precisamos confiar mesmo. A gente tem que ter essa confiança, ter ele como um defensor mesmo, né? Claro que o piloto também vai nos defender, lutar, porque até a vida dele também está em risco, né? Mas já de Deus não existe isso. Deus, ele é a própria vida. Quer dizer, nós entramos para dentro da vida e confiamos totalmente nessa vida. É isso aí. Então, esse avião lá que está controlado pelo próprio Deus, ele é o reino de Deus, que lá está a nossa vida lá dentro, não é assim? Exatamente. O segundo subtópico, o Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio de vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13b. O termo mortificardes significa fazer morrer, sufocar algo, até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Despir-se do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22.
Crucificar a carne, Gálatas capítulo 5, versículo 24. E nos santificar diariamente, Colossenses capítulo 3, versículo 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois é, essa coisa aí tem que ter a nossa ajuda, vamos dizer assim, essa disponibilidade. Mas você só vai ter isso se você valorizar, né? Sim, Então, valorizar o reino do céu e enxergar que lá tem mais valor do que aqui. Lá é eterno, aqui é temporal. Quer dizer, ainda que aqui seja bom momentaneamente, mas eu estou perdendo o que é eterno. Se eu trocar. Então, eu preciso trocar o que é natural pelo espiritual. O que é vontade da carne pela vontade do Espírito, a vontade de Deus na minha vida. Então, aí mortificar é exatamente isso. Jesus ele disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? sim, Aí ele diz assim, aquele que ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la é se mortificar aí, né? Que você perde a vida, o que é? Você perde o carnaval, você perde o jogo de baralho, você perde, sei lá, tanta coisa que te agrada, né? Em vez de você fazer aquilo que é a tua vontade natural, você vai fazer, você vai cultuar Deus, você vai ler Bíblia, você vai fazer aquilo que Deus mandar. Então isso você perdeu a vida naquele sentido ali. Porque no sentido de morte física, todos vão perder, tanto faz salvo como não salvo. sim. Não é nesse sentido que ele está falando exatamente perder as regalias da vida, as vaidades carnais, você perde, mas ganha a glória de Deus, a eternidade com Deus. É isso aí. Né? Sim, terceiro subtópico, o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 6. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. Gálatas capítulo 4, versículo 4a. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10. E o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, 1 João 4 e 14. O Filho é o executor da redenção, Hebreus capítulo 9, versículo 12. E o Espírito é o aplicador da adoção, Efésios capítulo 1, versículo 5. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Então você vê aí essa união, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo que traz exatamente a conclusão da salvação, né? É exatamente esse plantar, esse cultivar ou executar, né? Que traz aí essa colheita, que é exatamente essa disponibilidade que nós temos hoje da glória de Deus na nossa vida, né? A graça está disponível a todos os homens. Jamais com essa obra realizada e o Espírito de Deus nas nossas vidas, jamais a gente alcançaria isso aí. Então o Espírito te convence a você se animar, ter bom ânimo nisso aí. Aí com certeza abre-se o entendimento, né? O olho espiritual, Sim. O ouvido espiritual e o coração espiritual para você compreender
as coisas, né? Então, isso aí, vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico, a Trindade nos conduz à herança eterna. Primeiro subtópico, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17a. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Efésios capítulo 1, versículo 5. É uma obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança. Efésios capítulo 1, versículo 11. O filho a conquista na cruz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E o Espírito é a garantia dessa herança. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas, a salvação e a justificação. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e Efésios, capítulo 2, versículo 8. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Romanos capítulo 6, versículo 23 e capítulo 8, versículo 30. Exatamente isso aí, né? Vamos para frente aí. Segundo subtópico, co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17b. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O filho reparte com os seus irmãos, redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O que está escrito nessa referência é: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que Sim. promessa maravilhosa. Exatamente. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Pois é, porque não é... Aí o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: se sofremos com ele também reinaremos. Então, esse sofrer é de você mortificar a carne. Esse sofrer é isso, você não fazer o que você tem vontade. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vou para onde Cristo vai, eu não vou para onde eu quero ir. Eu faço o que Cristo quer fazer e não o que eu quero fazer. Então, é assim que funciona as coisas, né? Você vê nesse primeiro subtópico aqui, falando que não é uma questão de mérito de homem. Você não tem mérito para alcançar a salvação. É uma salvação pela graça. Porque você se interessou e Deus quer fazer isso. É como que você não tem condição de chegar na praia, mas Deus vai lá, quando você nada em direção, é sinal que quer se salvar. E Ele vai lá e pega você e traz para a praia. É como que seja assim. Sim. Mas se muitos não querem, ele não nada em direção à praia, ele quer ficar para lá mesmo. Quer dizer, então Deus não tem esse braço estendido para quem não quer. É para quem estende a mão para ele, ele pega e traz. É assim. É exatamente o que foi falado da mão, né?
É guiado, Sim. eu aceito entregar a minha mão para Deus me levar e não eu querer dominar Deus no sentido, eu te dou a mão, mas eu quero ir para tal canto. Não, não, a partir de agora, ele disse até isso aí, ele falou para Pedro, Jesus, quando tu era mais novo, tu fazia o que tu queria, ia para onde queria, agora tu é guiado pela mão e não faz mais o que tu queres. Jesus falou para Pedro isso aí, nas últimas palavras, já glorificado, quando ele, naquele dia que ele confessou ele 3 vezes, né? Então vamos aí. Terceiro subtópico, o pai administra o tempo da herança. Paulo escreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos, você quer citar? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Certo. Aí Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confirmaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, aqui está falando dos heróis da fé, quem acreditou nisso aí. Todos morreram sem alcançar a promessa. Ou seja, nós temos uma promessa, mas não vi nada sobre isso. Que é exatamente Jesus, o Messias, vir. Mas eles tinham certeza. E nós que já sabemos que ele veio? É muito mais confiante, né? Então, assim a gente deve pensar, né? Vamos... Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. Habita em nós, orienta e santifica o crente. Não deu. Eu quis, mas não deu. Vou voltar à conclusão de novo depois. É só para não dizer que não foi Jesus. Dizer que foi ele Cancela mesmo. a conclusão, vamos lá de novo. Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando o Filho. Exatamente isso aqui, né? Então, é sob essa confiança, ou seja, nós precisamos confiar, né? Sobre essas promessas, tudinho, né? E assim andar, né? É isso aí, nós vamos encerrando aqui o nosso programa, que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você tenha entendido, compreendido e fazer de tudo para mortificar a carne, né? Andar no Espírito, fazer a vontade de Deus, ter Deus como Pai mesmo, verdadeiro e Senhor da sua vida, e assim você ser guiado por esse Espírito de maneira que não dá lugar à carne, né? Isso aí, que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe. Paz do Senhor
Amém. Amém.